Pense comigo, estimados amigos e alunos, porque muitas pessoas paralisam-se diante das suas perdas, dos seus fracassos, das suas dores, dos acidentes da vida. Além disso, pense numa ferramenta de gestão da emoção que vocês deveriam levar para a vida toda e que eu, particularmente, deveria levar por toda a minha história. E também reflita por que muitas pessoas fazem terapias, tomam medicamentos e não melhoram, ainda que os seus terapeutas, os seus médicos sejam notáveis. O que ocorre dentro de nós que faz com que a nossa mente não se abra para outras possibilidades e o nosso eu não chegue a assumir o papel de líder de si mesmo, gestor da sua própria emoção? Vamos lá. É uma questão complexa, mais do que tripla, ela é multifocal, multiangular. Muitas pessoas paralisam-se diante das suas perdas porque há algumas perdas, ou frustrações, ou fracassos, bem como humilhações, que têm um volume emocional angustiante, depressivo, fóbico, tão grande que o biógrafo inconsciente, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva no córtex cerebral com uma janela especial, uma janela traumática, o killer, duplo P, duplo poder. Poder de ser encontrada com muita facilidade. E poder de ser lida e relida e retroalimentada. O fato dela estar psicodisponível no centro da psique. Por exemplo, você tem um amigo e este amigo te trai. Ao invés de te proteger no momento em que você fracassou, ele fala por detrás dizendo que você é irresponsável, que você não tem caráter e coisas desse tipo. Infelizmente, houve uma traição e a traição não ocorre entre pessoas que você não espera muito, não gosta muito. A traição, de diversas formas, ocorre no relacionamento das pessoas que se querem muito. O golpe da traição gerou um volume de tensão tão grande que foi arquivado com uma janela killer ou traumática duplo P, que fica muito disponível e você não quer pensar nessa pessoa. Quanto mais você tenta pensar, não pensar, mais o gatilho é disparado, começa a ler e reler a experiência da traição, gerando pensamentos perturbadores e emoções angustiantes que são registradas de volta pelo biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, aumentando o núcleo traumático, gerando, portanto, um cárcere mental. Não é a experiência original, como Freud pensava, que é o grande problema que encarcera o ser humano e leva ele a desenvolver um conflito. É a retroalimentação do trauma. Quando nós temos uma experiência que se torna uma janela traumática duplo P, ela é lida e relida, retroalimentada, portanto nutrida de maneira atroz, fazendo com que se torne um pilar de nossa personalidade e, consequentemente, deslocando a nossa psique, a nossa tranquilidade, o nosso prazer de viver, asfixiando a leveza e a suavidade da vida, gerando sintomas psicossomáticos, esgotamento cerebral e, em alguns casos, até depressão. Então, as pessoas se paralisam não é porque elas são frágeis. Uma mãe, quando perde um filho, paralisa-se às vezes no velório do filho, não é porque ela não é frágil, é porque o filho é muito importante e a perda dele leva essa janela killer duplo P e ela deve aprender todos os dias homenagear este filho gritando no silêncio da sua mente. Por amor a você, meu filho, eu vou ser mais feliz, eu vou oxigenar a minha história, eu vou lutar pelos meus sonhos.
quando uma mãe faz assim, quando perde um filho, um marido, quando perde a esposa ou vice-versa, ou um filho perde um pai, você reedita janelas traumáticas e ao mesmo tempo constrói janelas light, saudáveis, que neutralizam o efeito da perda. O mesmo ocorre com uma pessoa que perdeu um emprego ou foi humilhada publicamente. O volume de tensão gera uma janela killer duplo P, que lida e relida, faz com que o biógrafo do cérebro construa um cárcere mental, retroalimenta-se. Isso ocorre no mundo todo, mesmo com intelectuais da minha área. É possível haver profissionais de saúde mental que se encarceram no único lugar que deveríamos ser livres, mas não porque são fracos, é porque os mecanismos mentais são poderosos. E se não aprendermos a utilizar ferramentas de gestão da emoção, elas se perpetuam. E por que muitas pessoas vão a terapeutas, bons psicólogos e também a psiquiatras, tomam medicamentos e adequados, por tempo adequado, mas não melhoram? Não é porque elas são frágeis. Elas estão resistentes, sim. O eu delas está encarcerado, sim. Todavia, se ela aprender técnicas de gestão da emoção, ela pode reeditar as janelas da memória. Elas podem ser líderes de si mesmas. Elas podem romper o ciclo do conformismo, de se considerarem doentes e eternizarem a sua doença emocional. Então vamos lá, ordenando as minhas ideias. As pessoas paralisam-se diante de experiências altamente traumáticas, como perdas, frustrações, fracassos, humilhações, traições, não porque são frágeis, mas porque se forma janela killer ou traumática duplo P, que são retroalimentadas, formando cárceres mentais. E elas, às vezes, procuram bons profissionais, mas, sem dúvida alguma, algumas não se reerguem. Não é porque os profissionais não são competentes e nem porque os medicamentos não foram dados adequadamente, mas porque elas se aprisionam naqueles cárceres mentais, não se abrem para outras possibilidades. O seu eu, fora do set terapêutico, do psiquiatra e do psicólogo, lá, quando estão nas suas casas, no seu trabalho, nos espaços sociais, elas se fecham. Elas não usam técnicas como o DCD, duvidar, criticar e determinar. Não usa a mesa redonda do eu para fazer um mapeamento e uma auditoria das suas mazelas emocionais para registrar janelas paralelas, lights, que neutralizam o núcleo traumático. E eu vou dar uma técnica muito poderosa que talvez seria a técnica de ouro para o seu eu ajudá-lo. Seja se você estiver em tratamento, seja se estiver passando por uma experiência com muita densidade emocional, com muita angústia, o eu tem de ser consumidor emocional responsável. Você não vai no supermercado e compra um alimento com prazo de data vencida, porque você é um consumidor de produtos responsável. Você não vai na prateleiras de congelados ou de frutas e não compra uma fruta apodrecida ou um congelado, por exemplo, um iogurte estufado. Você sabe que está estragado. Por que você não compra? Porque você é um consumidor de produtos responsável. Mas você é um consumidor emocional responsável? Por que uma crítica estraga o dia? Uma ofensa estraga a semana? Uma traição compromete uma vida? Porque o nosso eu é um consumidor emocional irresponsável. E deixe-me falar sobre os pensamentos perturbadores que se encenam na nossa mente. A mente mente. Você tem que estar claríssimo.
a mente mente e mente muito. Muitas vezes, pensamentos se encenam em nossa psique, tal como o canto dessa ave, que gorjeando tenta perturbar a nossa gravação. Quantas vezes em nossa mente passam pensamentos perturbadores que tentam perturbar nossa tranquilidade, capacidade de dar resposta, de amar a vida, de abraçar pessoas. E esses pensamentos são comprados pelo eu de forma irresponsável, como se ele os tivesse produzido. Mas quem os produziu foi o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, um copiloto, janela killer, que foi aberta, a âncora se fixou naquela janela e o alto fluxo lê e relê. Há pessoas que produzem pensamentos absurdos sobre o futuro, sobre si mesmo, sobre o seu corpo. Olham-se no espelho e se veem feias, fora do padrão tirânico de beleza. Há pessoas que se punem continuamente e se cobram como se fosse um gerente de uma financeira que dia e noite cobra uma dívida que nós não temos. Portanto, a ferramenta de ouro de gestão da emoção, que abre para todas as outras ferramentas, é ter um eu emocional, é ter um eu como consumidor emocional responsável. Não comprem pensamentos perturbadores que não te pertencem. Você tem de questioná-los, você tem de impugná-los, você tem de falar que eles não te pertencem. São tolos, são débeis, são infantis e que não vão enredá-lo. Você também não pode consumir emoções angustiantes, tensas, depressivas, fóbicas com facilidade. O teu eu tem de botar ordem no supermercado da sua psique. Você tem de, nesse supermercado, comprar aquilo que de fato o teu eu construiu conscientemente, numa direção, numa vontade lógica e consciente. Mas grande parte do lixo mental assalta a nossa mente sem que nós tenhamos a responsabilidade de produzi-los. Vou dar um exemplo. Certa vez uma garota de uns 14 anos de idade me falou que a mente dela produz ideias obscenas contra o Deus que ela amava, ideias sexuais. E aquilo a perturbava profundamente. Ela estava depressiva, angustiada, asfixiada, sem oxigênio. Você já sentiu sem oxigênio na sua mente? Ela se sentia. E eu expliquei para ela como se formam os pensamentos. E eu expliquei que esses pensamentos recorrentes, obsessivos, não eram produzidos pelo eu. E o eu não devia comprar aquilo que não lhe pertencia. Pelo contrário, impugná-lo, discordá-lo, confrontá-los. E aquela garota que estava depressiva, ansiosa, sem prazer de viver, deu um salto sem precedente como autora da sua própria história. Me lembro de outra garota, devia ter uns 17 anos de idade, chegou no consultório chorando, desesperada. Ela falou que pensou que uma amiga dela ia morrer, uma determinada amiga ia morrer. E dias depois, a amiga morreu. Ela se perturbou demais, achando que tinha dons videntes, premonitórios, quando na verdade isso é mais misticismo em relação a acidentes do futuro. Ficou desesperada, depois pensou de novo, passado um tempo, que uma garota iria morrer, e ela morreu. Aconteceu que ela entrou no estado de estresse, de esgotamento cerebral, de autopunição tão grande, que se deprimiu e começou a passar de médicos em médicos, de psiquiatra em psiquiatra, psicoterapeuta em psicoterapeuta. E ela pensou uma terceira vez, e a terceira vez ocorreu. Ela chegou diante de mim, completamente sem ânimo, nem olhava nos meus olhos,
como uma árvore que perde suas folhas nas intempéries do inverno. Não acreditava em mais nada, nem em profissionais de saúde mental, nem em religiosos, nem nos seus pais, em nada. E eu comecei a conversar com ela. Ela estava paralisada. E eu comecei a perguntar sobre os sonhos dela. E eu não falei do problema, eu falei como garimpeiro de ouro, daquilo que estava armazenado lá nos solos da sua psique. Comecei a falar dos projetos de vida, comecei a falar daquilo que a emocionava saudavelmente e fui removendo as pedras, extraindo o ouro. Como eu disse, todo treinador de gestão da emoção é um garimpeiro de ouro, assim como todo psiquiatra e psicólogo deveria sê-lo. Nós não criamos o ouro, removemos as pedras, como eu digo no meu livro, O Maior Líder da História. Seria muito bom se vocês tivessem a oportunidade de lê-lo. Bom, após ganhar a confiança desta jovem, porque eu me registrei como Janela Light nos solos da sua mente, o biógrafo do cérebro criou uma base entre eu e ela, eu pude falar para ela que tudo o que ela pensou foi uma infeliz coincidência. Que milhões, centenas de milhões de pessoas pensam que os seus pais vão morrer e não morrem, que os seus amigos vão falecer e não falecem, que os seus filhos vão fechar os olhos para a vida e não fecham. Então, estatisticamente, alguns fecham uma, raramente, muito raramente 2 vezes. E ela, coincidentemente, pensou 3 vezes e 3 amigas morreram. Que o ser humano jamais deveria viver em função do futuro, porque o único momento em que é possível ser feliz, realizado e relaxado é o presente. Nem viver em função do passado, ser um escravo do que já foi, e nem ser um escravo daquilo que pode ser. Tem de viver o presente. E eu lhe disse, ainda que você tivesse dons que ultrapassam os limites da ciência, que a ciência não compreende, que eu não creio, viver em relação ao futuro é se autodestruir no presente. Então eu quero que você se abrace, que você brinque com a vida, que você abra o leque da sua mente para ser gestora da sua emoção. Eu quero que você se torne uma consumidora emocional responsável. O resultado, depois de meses de tratamento, é que aquela garota que perdeu as folhas no inverno secretou as flores em silêncio e desabrochou na primavera, na mais bela primavera. As flores, queridos amigos e alunos, não se formam nas primaveras. Na dor dos invernos é que elas se formam e se desabrocham nas primaveras. Eu espero sinceramente que vocês aprendam as ferramentas de gestão da emoção para que vocês tenham belas primaveras, mesmo quando estão atravessando os seus mais cálidos invernos. Queridos amigos e alunos, a próxima aula será a aula mais importante deste curso preparatório de gestão da emoção. Estamos dando ferramentas já nas 3 primeiras aulas, gratuitamente. E se você se interessar, você vai poder fazer o curso completo de gestão da emoção. Nós vamos abordar na próxima aula como ser autor da sua própria história, como gerir a emoção, como dirigir o nosso próprio script. Aguardo você lá.